Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Falando Cast, o podcast da Falando de Atendimento. Eu sou a Carol Mazzucato e vou conduzir aqui hoje uma conversa muito especial. E para deixar claro, estamos onde? Nos estúdios Implay, na casa da Implantar Telecom, que tem o prazer, de entregar para você com muita excelência uma internet residencial, empresarial, 100% mineira, focada em te entregar o melhor sempre. Um suporte ao cliente fenomenal, tudo para você. Então, hoje eu trouxe aqui uma convidada, a Fabiana Almeida. E vou deixar ela se apresentar, porque a gente vai falar sobre os desafios das gerações, né, e o quanto que isso impacta no atendimento ao cliente. E é claro que esse espaço é para a gente falar de atendimento, de relacionamento, da experiência do cliente e muito mais. Então, vem com a gente, Fabi, bem-vinda! Obrigada. Muito bom estar aqui, Que bom! né, dividir um pouquinho com vocês. Conta para mim, então, vamos lá, quem é a Fabi? Ó, a Fabi, sou professora, né? Mas todo mundo pergunta se a gente é só professor, né? Professora. Além de aula, o que mais você faz, né? Então, eu atualmente atuo numa área de relacionamento com o cliente, numa construtora, né? E sou professora das áreas de gestão, comunicação, das disciplinas que envolvem marketing, negócio, né? É a minha grande área de atuação. E a experiência do cliente é um tema que hoje está permeando praticamente todas as conversas, as reuniões, né, os indicadores. Todo mundo, em algum momento, nas empresas, tem trazido essa questão da experiência do cliente, né? E acho que mais do que a gente precisar falar de atendimento, é uma coisa que ainda eu vejo que as pessoas parecem que não sabem muito bem o que é. Né? Então, eu ainda me deparo com, assim, você pode fazer um treinamento para falar o que é atendimento? Sim. O que é tratamento? Então, parece que a gente avançou muito em termos de Sim. ferramenta, em termos de tecnologia, Sim. mas a essência do negócio, ela nunca pode ser deixada de lado, né? A gente Sim. sempre precisa voltar e falar, poxa, olha, isso tem coisa que não vai mudar. Sim, com Né? certeza. Os padrões, as regras, os pilares, né? E conta, então, para mim, vamos começar aí. O que a gente pode considerar em termos de gerações? Né? O que a gente tem que entender primeiro sobre as gerações? O que cada geração está trazendo? E qual que é o impacto disso? Né? O comportamento de cada uma dessas gerações e o quanto que elas estão impactando no atendimento ao cliente, que gera venda, que gera negócio, que é um monte... Aí vai. É claro que tem uma coisa anterior às gerações, que é a gente entender que atendimento é atendimento, né? Sim. E as pessoas estão preocupadas em redescobrir o que é a experiência do cliente, né? Muitas das vezes a gente recebe um produto na nossa casa cheio de cheirinho, papel de seda, aí você precisa trocar, começa o problema do cliente. Pronto. Então, a experiência do cliente é algo que sempre foi o coração de qualquer negócio bem-sucedido. Agora a gente tem falado mais, porque com a tecnologia, você tem um ferramental gigante para medir. Você mede até a temperatura do cliente, você mede o tempo de permanência dele. Então, as ferramentas melhoraram muito. Então, por isso que a gente trouxe esse tema da experiência do cliente para esse lugar de evidência. Mas sempre, se você consultar alguém dono de mercearia, lá atrás, 30, 40 anos atrás, que ele conhecia todo mundo ali que tinha uma cadernetinha, o que fazia aquele cara comprar ali era o atendimento, era o Sim. relacionamento, né, que isso existia. Então, isso é o primeiro ponto, que é importante, porque às vezes as pessoas estão vindo em busca de fórmulas mágicas. Ah, se eu conhecer a geração, eu vou atender melhor, eu vou dar tudo. Não, você primeiro tem que entender que qual é o propósito do seu negócio. Qual o valor que você entrega para aquele público que você segmentou? Aí, ok, segmentei meu público, então agora dentro desse meu público, quais as gerações que comportam lá dentro? E aí você pode performar a sua estratégia, né? Sim. Uma coisa interessante que você estava falando aí, quando você ia lá, quando você era criança, né, que a gente ia na mercearia, Sim, né, do bairro, ele conhecia o bairro inteiro pelo sim. nome. Era realmente uma Sim. caderneta Os de hábitos da libra nossa casa, conhecia com a bique totalmente. colocada assim. Sim. E eu não vejo que isso se perdeu. Eu acho que Uhum. as pessoas não entendem o que é essencial. Sim. Porque isso pode parecer simples, mas é muito complexo. Porque como é que ele... Cada pessoa que entra, como é que ele lembra do nome dessa pessoa? Sim, claro. Né? E como é que...
E aí uma coisa que eu vejo, por que isso não dura por gerações? O volume também, né? O volume nosso mudou demais, né? A gente tinha antes em cada bairro a sua mercearia, o seu açougue, né? A gente era bairrista, não no sentido pejorativo. Sim. A gente transitava menos. As casas que tinham carro, o carro era na garagem. No final de semana que ele saía. Então, a nossa locomoção era muito mais limitada. A gente estudava na escola do bairro. Né? Tudo que a gente fazia era no bairro. A igreja do bairro, tudo do bairro. O pai da gente, as mães normalmente em casa trabalham, cuidando dos filhos, e o homem é que saía para trabalhar, de ônibus. E o carro ficava lá quando tinha. Com a melhoria de vida, mudança da sociedade, enfim, comportamental, financeira, tudo ficou grande. Então, hoje, você vai relacionar com o supermercado BH, você vai relacionar com o hipermercado. O açougue do seu bairro, não existe mais o açougueiro que você confia. Você chega lá, uma bandejinha com a carne pronta. Isso. Então, isso também tira a personalização no sentido do conhecer um a um. Mas ele permite que você faça uma venda onde o cliente se sinta representado. Sim. Como se você estivesse falando diretamente para ele, sem ter nome, sem ter caderneta. Então, o que mudou é uma mudança da sociedade. Sim. E aí a gente tem que encontrar outras formas de conectar com esse cliente para que ele se sinta como se o atendimento fosse personalizado, mas, na verdade, é um atendimento de grande massa. Pelo menos cuidado, né? É o eu acho, cuidado, assim, sim. nossa, é muito ruim você entrar num lugar e ser, assim, despercebido. Parece que você já está, né? Sim. Já, tipo assim, não, já morri, só tá minha alma aqui. Acho que ninguém me vê, sou espírito passando de um lado para o outro. Sim. Porque realmente é uma era de conveniência, né? Onde é engraçado, né? A gente aqui em Belo Horizonte, onde você vê um BH, você fala, olha, tá crescendo. Porque todo quanto é lugar, ou você vê um BH, ou você vê um Araújo, você fala, tá grande, isso aqui tá crescendo. Sim. Né? Antes era McDonald's, você falava, não, McDonald's está aqui, então o negócio está grande. Não, hoje é um BH, um Araújo. Os critérios, você vai comprar um móvel, o bairro, os primeiros pontos que você olha lá que tem deixa eu ver qual o supermercado que tem lá, qual o tamanho dele, porque aquilo diz o tamanho do potencial do bairro, né? Então, essas mudanças, elas são importantes. E sempre vão acontecer, né? A gente tem que adaptar e nunca é uma coisa em detrimento da outra. Porque conhecer as gerações, eu atendo a geração, exemplo, X, então não vou atender a Y, não. Cabe. Mas eu tenho que entender qual fração dentro do seu negócio. Porque é muito difícil você ter um negócio que só atende uma geração específica. Sim. Aí são negócios muito segmentados. Muito. Mas a maior parte do varejo está transitando ali dentro todo mundo, né? Então, é importante conhecer nesse sentido, para você aprimorar e ser mais eficaz. Mas não no sentido de que tem que ser um ou outro, ou que se eu não conhecer as gerações, eu não vou ser bem-sucedido. Sim. Não é nesse sentido, né? Agora, sim, para a gente deixar um pouco mais claro para as pessoas, né? Quais são essas gerações que a gente está falando? Como que cada uma delas... Quem são, né? Tipo, que geração eu tô, que geração você tá, né? Quem tá vindo aí tá em qual geração? Quem são essas pessoas? Que gerações são essas, então, que a gente vai falar? Nessa hora que a idade denuncia, né, gente? Mas passei já. Eu falei assim, ou a gente tem que, tipo, admitir, ou senão a gente fica lá fingindo. Não, eu já... Até que a idade hoje é um quesito bem diferente do que ter uma idade uns anos atrás, né? Exato. Então, hoje a gente tem orgulho, porque a gente está todo conservado, enfim. Verdade. Mas a gente tem aí a primeira geração, que é a Baby Boomer, né? Que é aquela geração que é 1940, 1960. É uma geração que é aquela explosão pós-guerra, né? Que melhora a qualidade de vida, a sociedade começa a se reinventar, né? Então, é uma geração que hoje, 2024, as pessoas estão acima de 60 anos. Mas falar de acima de 60 anos hoje, há uma nova forma de pensar, né? Recalculamos a rota do que a gente enxerga uma pessoa de 60 anos. Completamente. Né? Mas hoje, jovem, né? É jovem, exatamente. Né? Tanto é que o Baby Boomers, né? Que essa turma é a turma com maior patrimônio. Eles têm maior patrimônio, que é uma geração que trabalhou o tempo todo. Eles vieram de uma pós-guerra, então é uma era de reconstrução. Eles têm a cultura da reconstrução. Então, eles foram empenhados no trabalho, na construção da família, da casa. Então, eles têm um patrimônio de casa, de carro, de dinheiro, de investimento. Né? Eles começam, na hora que a gente falar de consumo, vai começar a consumir coisas de muito mais valor agregado no sentido de bens duráveis. Né? Eles estão ligados a essas questões. Agora, então, ele está preocupado com qualidade, com segurança, com durabilidade, né? As casas dos nossos avós, por exemplo,
A gente chega lá, os móveis é da vida toda. Né? Quando esses avós morrem, né? A família fica olhando lá, ela já não quer aquele móvel, porque não cabe na casa moderna dela. Mas, ao mesmo tempo, ela fala, nossa, mas esse móvel durou a vida toda. Nossa, esse móvel é tão antigo. Né? Então, esse é o baby boomer, né? Que é esse cara que está acima de 60 anos hoje, no 2024. Depois a gente pega ele ali de 1960 a 1980, que é a geração X, né? A minha geração aí. Então, a geração X é aquela geração que mais trabalhou. A outra trabalhou na ideia da reconstrução. Mas a geração X, ela veio com muito mais oportunidade, com muito mais opções de trabalho, novas profissões, que não era só chão de fábrica. Começa as profissões intelectuais. Então, ele trabalha, ele estuda. E ele está muito mais ligado a uma questão de conveniência. Porque, como ele trabalha muito, tudo aquilo que gera para ele conveniência, ele vai consumir. Eu não estou falando daquela conveniência da lojinha que tem lá no posto de gasolina. Sim. Mas da conveniência eu vou ter lava-louça, eu vou ter máquina de lavar, eu vou ter um carro, eu vou ter coisas que vão facilitar a minha vida. Então, essa geração X, ela está muito mais ligada à questão de eu preciso viver, mas eu preciso também viver com ponderação, sabe? Eu tenho que viver, mas ali, sem atrapalhar meu mundo do trabalho. Ele vive um conflito, né? Entre trabalho e lazer. A geração X, ela tem maior culpa, né? De, assim, eu vou não atender... Hoje a gente tem celular, né? Então, a geração X hoje, eu não vou atender o celular no final de semana. Eu posso tirar 30 dias de férias, né? Nossa, eu preciso mesmo trocar de carro, mas meu carro está tão bom, né? Eu preciso mesmo trocar de celular. O celular não é só utilidade. Então, a geração X está ligada à utilidade, porque é uma geração que trabalhou muito. Inclusive, hoje, do ponto de vista econômico, a maior geração que nós temos é a X, com poder de compra. Sim. Porque ele ainda não está aposentado, ou via de Ativo. aposentar como a baby boomers, né? Mas ele já está no auge da carreira. Os principais cargos de gestão estão com eles. Né? Então, assim, eles estão experimentando estão aí no auge dos 40, né? 35, 45 anos ali. Então, eles vão viver esse momento. Então, poder de compra também. Quando você está num ciclo de vida mais maduro, as suas escolhas também estão muito mais ligadas à durabilidade. Eu vou pensar um pouquinho mais, mas eu vou investir mais também. Se passa a ser mais ousado, no sentido de que é necessário mais a diversão. Sim. Né? Então, quer uma experiência muito assim, legal, que né? seja Então, memorável. Sim, é a geração X. E aí, depois de 80 até 1995, você pega a geração Millennials, que é conhecida também como Y, né? Essa geração, ela traz ali muito, né, da que vem antes, que é a X, e começa a absorver muito da próxima, que é a Z, né? E os Millennials, eles já são do trabalho, mas o trabalho está ligado totalmente à experiência. Então, o dinheiro é importante, desde que ele traga experiência. Se aquele dinheiro é só para economizar como baby boomers, ou como o X, que já está empregando em bens duráveis, aí ele já negocia. Aí ele já quer morar perto da casa dele, né? Ele já entende que ele pode ter um apartamento, ele ainda quer ter, tá, gente, patrimônio. Inclusive, isso é um critério super importante entre as gerações para os segmentos do varejo. O baby boomers acumulou patrimônio total. A geração X começou a ter patrimônio, mas uma parte do patrimônio dela começou a ser subjetivo, que é a experiência. Eu junto dinheiro para viajar para o exterior, mas 20% ficou na experiência do exterior. Né? Aí chega a Millennium. A Millennium, ela está preocupada em experiência, em conexões. Sim. Então, quando ela faz escolhas, ela escolhe. Eu prefiro não ter uma casa própria, ou eu vou comprar um apartamento popular, mas ele tem que consumir só parte da minha renda, porque a outra parte eu quero viajar, comer bem, viver, ter experiências. Esse pessoal já é de que fase? Eles já estão ali em 1980 a 1995. Até 95. Tô nessa. É essa geração que Tô nessa. ele negocia. E é engraçado, né, que você vê assim, né, eu vim do RH e já, assim, conheci vários tipos, mas acaba que a gente pega um pouco da geração que a gente estava vindo, né? Porque tem uma frase que eu falo, é que, para mim, o trabalho tem que ter sentido.
Se aquilo É. tiver sentido, Já são as conexões. tô nessa. É isso. Então, isso, ok, minha geração tá nisso mesmo. Poxa, eu tô fazendo isso aqui pra quê? Sim. Sabe? Eu fico o tempo inteiro, se isso aqui, vai legal, então eu vou fazer, vou nessa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho algumas coisas dessa Sim, outra até geração. mesmo Tipo, porque não, nós eu somos preciso ter, criados, eu quero ter. sim, Por por pessoas pais da geração anterior e meu- talvez avós, Exato. né? Então, Então, aquele negócio sim, vem passando, assim, de geração. E por mais que a gente venha em alguma, a gente sempre tem uma memória sim. ali de quem Não a gente é, não estava é uma convivendo. cisão, né? A gente faz esse Não, recorte, é um recorte para vários estudos comportamentais, mercadológicos, mas ali há uma Isso. transição, às vezes até suave, É. né? No sentido de uma geração para outra, porque a gente é fruto da geração anterior, que quem nos criou, nos Isso. transferiu valores, né? Porque isso Sim. molda o comportamento do Total. consumidor. E não tem nem dúvida, e principalmente Sim. os impactos dos decisores, né? Sim, nossa, muito. Que são pessoas que estão ao redor deles. Depois, então, a gente tem, depois de 95? Aí Tem a gente quem? tem 95 até 2010 ali. Tá. Nós vamos pegar a próxima geração, que é a Z. Que é a Z. Né? E a Z é a geração que nasceu 100% no digital. Ele não tem nada de analógico. Se ele tiver alguma coisa analógica, é porque ele tem uma memória afetiva que o pai dele, quando ele era criança, mostrava para ele, ou virou um objeto de decoração. Eu tenho visto nas casas vitrolas. Aham. Ele não tem disco, ele não é a geração do disco, ele não sabe nem quem faz o disco, mas ele quer a vitrola Tipo, tá ali. como um adorno ali naquela casa, que é toda conectada, a luz acende pela Alexa, todo mundo tá dizendo, mas tem um artefato ali, sabe? Então, essa geração Z, ela nasceu totalmente conectada. Então, o que ela quer? Ela quer praticidade. E a praticidade dela está atrelada à tecnologia. Tudo aquilo que a tecnologia pode tornar rápido e prático, ela adere. É lógico que isso é maravilhoso, mas em contrapartida você tem que nada é sólido, tudo é muito fluido. E aí imagina uma marca que quer criar fidelização. Uma marca que quer criar clientes promotores daquela marca. Sim. A dificuldade que ela tem, porque o digital é um universo imenso. Você não precisa nem de esforço. Eu vou entrar aqui no meu celular para procurar uma coisa para você, tá aqui o algoritmo me trazendo outras coisas. Então, ele quer te falar uma coisa, mas já distraiu aqui, porque o digital traz esse tanto de opção para a geração Z. E tem uma coisa aqui que você está falando, minha cabeça fica a mil. Por ser uma geração que, tipo, se funciona, beleza, se não, ele, tipo, passa. Tipo, ele isso exclui, né? Como é que fica também... aí eu penso no mundo geral, Sim. sabe? De pessoas. Como que essas marcas, então, vão conseguir construir uma reputação se elas não entregam bem essa resposta de tipo, olha, eu te ajudo nisso. Ele já herda isso do Millennials, tá? Porque o Millennials, ele busca conexão, lembra? O Millennials, ele tá ligado ali à conexão e à experiência. Qual que é a conexão que ela quer? Não é da utilidade do produto e do serviço, mas ele quer aquilo que a marca entrega como marca. Então, para o Millennial, eu venderia assim, olha, eu vou comprar da marca X porque ela vende tantos por cento do carbono, ela cuida de tantos por cento do reflorestamento. Aí, quando chega a próxima geração, que é a Z, a conexão que ela herda é do milênio. As marcas hoje que querem criar uma conexão com a geração Z, ela tem que mostrar a reputação dela no digital. Ela mede tudo no digital. Sim. Por isso que o metaverso, para ela, falar para ela de coisas de moeda digital, isso para ela faz todo sentido, porque ela tá lá no digital. Então, o que ela quer? Ela quer que toda a rede tenha a mesma percepção que ela. Sim. Então, quando uma empresa tratar a reputação e falar que ela é algo, ela quer que ela e todo mundo veja daquela forma. Onde ela verifica? Na rede. Entendi. Então, o perigo da Z é porque a Z ela é fluida, ela muda muito mais, porque o volume de informação é muito superior às outras gerações, e ela tem essa questão da rede. Para ela, a opinião da rede importa. Faz diferente lá da sentido. Milênio. Sim, ela está conectada na rede, mas ela também, se a massa não foi para esse lado, mas o meu valor vai, eu vou. Ela é capaz de ir para o caminho oposto. A Z não.
E Ela vai estão no grupo muito de massa. conectados em grupos, né? De Se você grupos. começar a reparar, as pessoas dessa geração, eles estão muito em grupos e o que aquele grupo faz, fala, É. assim, propaga. Qual que é o Só maior movimento do digital? Exato. Recortes, não é? Sim. Com as redes sociais, principalmente TikTok, redes Uhum. que têm intervalos, né, Aham. de vídeos. Como que a gente vê o nosso Instagram? Só os pedacinhos. E aqueles pedaços geram opinião, formação de opinião. Sim. Então, mas o contexto todo, talvez se ele assistisse tudo, ele talvez não seria a favor daquilo, por exemplo. É. Mas ele viu uma fração, achou legal, ele Pronto, foi. É, passa. ou vai ou volta. É tipo isso. Eu vejo programa, por exemplo, de TV, né? Por exemplo, tipo, Big Brother, esse reality show. A gente é capaz, dentro daquele espaço de tempo que acontece o programa, amar e odiar as pessoas. Depende de quê? Do movimento da rede. A mesma pessoa que estava em alta lá, depois todo mundo tá contra. E aí tem um movimento, sabe? Mas cadê que tanta gente que era a favor e agora mudou? É por isso, porque o cara da Z, ele tá muito mais atrelado à opinião da rede. Então, ele transita mais, o volume de informação dele é gigante. Como E ele é da promoção. Com comportamento de consumidor perigoso isso para as Muito, marcas. porque ele é totalmente da promoção. Sim. Ele quer comprar o menor preço possível, por quê? Porque tudo dele usa pouco tempo. As coisas dele não acabam. Uhum. Lembra lá do Baby Boomers? Ele comprava um móvel para durar a vida toda. Eu lembro que tinha, né, assim, as pessoas compravam as coisas, propaganda de sabão em pó, era assim, lava não sei quantas peças de roupa. Você compra uma televisão, ela tem não sei quantos anos de garantia. Né? A propaganda era aquela da panela, Levanta Maria, né? Era as meninas saírem de dentro da panela, mostrando que a panela ia durar a vida inteira. Uhum. Agora, quando você chega lá na Z, que está lá no outro extremo, ela está falando o quê? Eu vou comprar uma peça aqui baratinha, Sim. da Shein, no Shopee, por quê? Porque eu vou usar essa blusa 2, 3 vezes, ela não vai acabar. Eu já estou pronta para consumir uma próxima blusinha. E sempre mais. Sim, e blusinha aqui não é no sentido pejorativo, mas no sentido de que eu mudo rápido, eu uso, eu estou aberto, eu estou usando verde hoje, amanhã eu estou usando amarelo. O que vier, eu estou aberta a muito mais experiência. Né? E aí a gente tem... Aí chega na Alfa, né? Que é Alfa já? Nossa, já gente, é tanta coisa, é tanta letra, é tanta sigla. Aí é 2010 para cá. Isso. Do ponto de vista de consumo, se você pegar uma empresa que não cuida tão bem assim estrategicamente, ou não fica com a visão no futuro, né? Porque é importante você ter uma visão antecipativa. Então você pensa no presente, age no presente, mas vai ali ficando namorando, flertando com o futuro, né? Essas marcas que já estão preparadas para isso, elas já estão olhando para a Alfa. Porque a Alfa hoje, ela está com o quê? Com 14 anos. Sim. Então, se for pensar, ela não é o grande público do consumo, mas ela tem grande poder de influência sobre os pais, que esses pais são ou milênios, ou são pais da geração Z, que foram pais tardiamente. Então, você pega esses filhos que têm grande poder de influência sobre esses pais. Então, você tem que vender simultaneamente para dois. Você tem que falar no digital e no offline, muitas vezes, ou na transição, ou em momento de convivência onde esse filho está mostrando, pai, olha aqui. Né? Por isso que existe YouTube Kids. Tudo que o menino está vendo lá dos influencers, o pai está como? Ele nem sabe que é o influencer, mas o menino mostra. Então, é uma ponte de consumo. As empresas que estão olhando para o futuro, elas já entenderam que elas têm que acompanhar como o pai vê o digital para conseguir atingir. Quem não pensa vai realmente esperar esse cara de 14 anos começar a ser o grande público de consumo, né? Tem uma grande observação assim que eu faço, até enquanto psicóloga, para essa geração atual. Eu acho que as pessoas ainda, em termos de consumo, de atendimento, experiência, eu acho que as pessoas ainda não visualizaram isso. Sim. A espécie foi melhorando, né? E aí ainda tratam essa galera que está vindo como uma criança quando nós éramos crianças. E não é assim. A gente não pode mais falar com uma criança de 7 anos como se, quando a gente tinha 7, que o pessoal falava com a gente como se a gente tivesse 2, sabe? Tipo assim, beabá. Não, mas é mais ou menos isso, porque com 7 anos a gente tipo, era bobo perto das crianças de hoje. Então, eu vejo isso, uma falta de adaptação ainda das pessoas, que essas crianças já estão vindo evoluídas, já estão vindo com uma capacidade mental diferenciada, totalmente com uma rede de estímulo, assim,
É assustador. ilimitada, Sim. assustador. E aí, você pega ainda pessoas despreparadas para o atendimento e para a venda, não olhando para este público Sim. que já tem conta em banco. Os meninos de 14, eu falo, minha filha já tem conta em banco. Uhum. Né? Já sabem administrar ali o que querem e o que não querem, Tem o aula que de podem. O que não. empreendedorismo, de criança na escola. Exatamente. E aí você fala Sim. assim, olha o perigo de não entender do comportamento desses consumidores, porque quem vai atender essa geração? Me conta. Não, eu penso banco. Banco que é um dos segmentos mais tradicionais que eu acredito assim, que a gente tem no mercado, Sim. porque dinheiro é algo muito sensível. Sim. Então, ele é bem tradicional ainda. Ele traz a tecnologia, mas o comportamento ainda é tradicional, né? Aí a gente tem ali 2 marcas digitais hoje, o Nubank e o Inter, mas o Inter ainda está lá, faz questão de ter uma sede, todo mundo sabe onde está, todo mundo no LinkedIn sabe quem que é sangue laranja. A gente tem a materialização. A gente só tem o Nubank que parece que está na nuvem, né? Que é uma geração que aí sim está pegando essa turma. Mas imagina o banco, como que ele lida com os influencers que hoje tem 12, 14. Ah, não, mas o pai que representa ele, mas ele tem total poder de decisão do negócio dele. O pai dele vai fisicamente acompanhá-lo ou assinar, e dependendo se você está com 16 anos, você ainda consegue dar ele autonomia jurídica. Então, imagina, né, como antes, o que o Baby Boomer e o X esperava lá na agência bancária? Quando o cartão dele mudava do simples para o bronze, prata, ouro. O sonho do Boomer e do X era ser personalité, Exato. prêmio. Você chegava lá, tinha Chegar o tapete cartão vermelho, diferente. café especial lá na cafeteria para você, um gerente todo... Receber a cartinha que seu limite do cartão mudou. Mudou. Não, você queria ir até o banco. Sim. Né? Você receber... O Boomer não, mas o X recebe um e-mail, mas ele ia lá validar. Ele queria viver o momento de reconhecer diante de todo mundo que ele tinha chegado naquele patamar. Que a geração, igual eu falei, que trabalha demais, né? Então, ela queria esse reconhecimento. Mas quando chegou no milênio, o milênio, ele pode ir lá, se necessário, ele quer ter a agência, mas ele quer fazer tudo lá no e-mail. Mas se acaso acontecer alguma coisa que ele precisa fazer, que ele tenha que resolver pessoalmente, ele quer ter uma agência lá disponível. Mas ele não fica ali namorando, flertando com isso, não. Mas aí, quando você chega lá nas próximas, que é a Z, e chega principalmente quando a gente chegar na Alfa mesmo, ele não vai nem lá, ele não vai nem abrir e-mail. Ele vai querer entrar num aplicativo, vai ter reconhecimento facial, a inteligência artificial vai conhecer tudo dele, hora nenhuma ele precisa da opção, quero atendimento humanizado. Ele vai concluir melhor, ele não vai nem precisar acionar, porque ele vai ter total autonomia de solução dentro da própria trajetória dele ali. Então, imagina, as empresas precisam desenhar isso. Qual que é a jornada de uma pessoa hoje de 14 anos que é totalmente intuitiva e autodidata? Né? A minha geração é uma geração que se encontra uma falha na tela da TV, do computador, a gente para tudo e chama alguém. Isso, é isso que eu ia te falar. Tipo, com quem que eu posso falar? Não, você não vai falar com ninguém, você vai falar com o sistema. Ele não espera isso. Tipo, a gente ainda fica nessa, nossa, parei nesse ponto aqui, mas para eu continuar, eu preciso falar com alguém. É porque o milênio, ele tá na transição, lembra? Exato. Então, ele já tá mais digital, conectado, mas ele quer, se tudo der errado no digital, ele quer ter a última opção lá, atendimento humanizado. O próximo, ele já não quer. Ele nasceu nisso. Para ele faz todo o sentido. Então, a gente vai discutir em todos os âmbitos. Desde o universo do trabalho, as relações, do namorar, né? Imagina, antes lá na casa, a pessoa ficava na sala. Sim. Agora você digita aqui e você entende que você está num relacionamento sério. Então, isso precisa ser pensado. Aí, imagina no âmbito do consumo. Eu estou preparado para conversar com esse menino de 14 anos, que tem domínio, que tem rapidez de pesquisa, tem raciocínio, tem uma informação globalizada. Ele é capaz de... Ele fala, você quer viajar para onde? Vamos pensar na empresa de turismo. Aí o pai dele vai lá acompanhar e fala, eu quero ir lá para Maldivas. As pessoas não sabem onde está Maldivas, ele já sabe. Ele sabe qual é a moeda, ele já pesquisou. Ele sabe a moeda, ele sabe a língua, ele sabe algum fato interessante, ele conhece quais os artistas estão lá, ele conhece o estilo de vida daquele lugar. Porque ele, como ele está na mente digital, todo influencer, todas essas pessoas que estão vendendo algo na internet, já passou no radar dele. Sim. Então, ele está vendo tudo. Ele tem... Se ele gosta desse tema, ele viu tudo.
né? Então, assim, as marcas precisam preparar tanto para construir a jornada digital dele, que às vezes até o colaborador que atende não é digital. A própria cultura da empresa não é digital. Exato. E você tem ainda uma outra questão que é, quando não for digital, aquele atendimento humanizado está preparado para falar como se fosse digital? Porque hoje o que a gente está fazendo com a máquina, com a inteligência artificial? Não tão. Treinando Não ela tão. para atender como se fosse humano, não Te era? garanto que não. Agora vai ser o contrário. Vai ser quando for humano, Sim. que ele haja como se fosse objetivo e prático como uma máquina. Não, posso te garantir, assim, olha, espero alguém te falar para mim que eu estou errada, mas assim, não, as marcas não estão preparadas nem para o atendimento presencial e nem para essa jornada online para essas gerações aí, principalmente para essa última geração, alfa. Mas e também tem assim, falando de desafios e tendências, né? Eu vejo como um desafio porque os boomers vieram para o digital. Sim. Bem fortemente. E com o poder de consumo que antigamente não era assim. Não tinha tanta oferta. Né? Era extremamente limitado. Então, assim, eu estou vendo uma terceira idade aí extremamente conectada, extremamente compradora e carente. Porque as pessoas atualmente, as pessoas que estão né, daí, ó, de 96 para cá, né, que estão atendendo essas pessoas em loja física ou digital, não tem paciência. Até mesmo quem atende não é da geração de quem está sendo atendido, né? Exato. Começa aí esse conflito. Exato. Né? Não tem paciência, não sabem conversar. E o que essa geração quer? Então, assim, eu estou vendo uma grande dificuldade. Nossa, eu não consigo falar com essa juventude, mas também não tenho paciência com todo mundo que vem aí dessa terceira idade. Gente, mas essas pessoas consomem muito. Inclusive, elas são a maior parte dentro de redes sociais como o Facebook, de consumo, é delas. O maior ticket médio de consumo de moda é do Baby Boomers. A gente fala assim, mas como? Eles estão... A maior parte do Facebook é deles, né? Eles estão no Instagram, mas eles transitam melhor pelo tipo de interação que tem lá no Facebook. E eles têm um poder de compra maior no sentido de patrimônio. Então, vamos pensar num segmento, tá? Viagens. Eles estão comprando viagens para eles, para os filhos, para eles, para os netos. Eles estão pagando a viagem de 15 anos para a Disney. Eles estão pagando a viagem de formatura dos netos. Eles estão nesse poder de compra. Do carro, também com os filhos criados, só o casal ali, ou às vezes a própria viuvez, né? Aí, ou seja, eu estou em poder de compra, mas eu estou me sentindo bem ainda, né? E porque eles são muito mais ativos. Quem está vendendo para mim? Sim. Né? Quem é o personal da academia que está pronto para trabalhar? Não estou falando de terceira idade, né? É das 60 mais. Isso. Eu adoro um exemplo que eu sempre falo em sala de aula, que é do shopping, né? Que é um segmento que está reunindo todo mundo lá para consumir. A gente vai no shopping para consumir. Até o entretenimento é consumo, né? Que é o cinema, a pipoca, enfim. Aí eles pintam lá no chão, no lugar das vagas, idoso. Eu fico pensando, quanto tempo que o shopping vai demorar para mudar essa pintura do chão e colocar 60 a mais? Não é idoso. O idoso não está no shopping. Se você chegar no shopping aos sábados, 21 horas, 8h30 da noite, você vai falar assim, gente, quem é esse idoso que está ocupando essas vagas? Porque as melhores vagas, que são as vagas do idoso, tá perto da entrada do acesso às lojas. Aí você fala, gente, eu vou parar perto do acesso. Aí você vê tanto de carro lá na vaga de idoso, você pensa, gente, o que esse idoso está fazendo no shopping no sábado, 21 horas? Aí, na hora que você está pensando isso, para um carro lá do lado, é um Jeep, desce a Ana Maria Braga. Entendeu? Desce a Suzana Vieira. Então, imagina, se a gente for pensar por idade, em âmbito de legislação, direitos, elas já são idosas. Sim. Mas não é mais idoso, é um comportamento diferente. Então, esse 60 a mais, ele está disponível para ir no cinema, assim, 21 horas, ter a melhor vaga, sim. Claro, ele vai ter benefícios dessa idade, mas a gente está preparado para isso? Ele esperou esse é uma momento nomenclatura. E eu estou falando, porque a gente está olhando também muito, sabe, Carol, para o digital. A gente está olhando para essa geração do digital. Mas existe esse público, bem colocado, que é o Baby Boomers, que não é digital, ele realmente é 100% analógico, se descobriu no digital. Isso.
E o digital não é rede social, porque a gente acha que tem que estar lá na rede social. Ele é digital que ele está aceitando logar no banco dele. Ele está aceitando chamar o Uber aqui. Isso é ser digital. Porque às vezes as pessoas acham que ser digital é estar na rede social. E necessariamente não é. Não. Mas ele já faz uso muito desse online. Ele compra. Ele cai em menos ele compra golpe. Exato. Porque, não, mas ele... Não, pelo contrário, Fabi, ele cai porque ele não entende. Eu tô falando quem tem poder de consumo Isso. e tem estrutura. Tem uma diferença. Exatamente. Quem tem estrutura não e conhecimento não cai. Cai realmente um público, infelizmente, né, ainda assim, nossa, com menos preparo, com menos preparo, com falta de suporte, apoio de pessoas que estejam, né, próximas. Com ansiedade de consumir achando que é uma oportunidade, Exato. Né? Aí ele cai naquilo. E acabam. Sim. Mas o Baby Boomers, para os mercados que querem olhar para essa turma, televisão, questão de sonorização para a sala, essas experiência coisas, toda. Eles estão vivendo muito isso. Super. Muito e já sabem de tudo, onde encontram, onde que conseguem, quais são as lojas que dão as melhores opções. Gravam muito mais e voltam, são muito mais adeptos à fidelização. Sim. Quando são bem tratados por aquela questão que eu estava falando, pela paciência, por saber ouvir, né, saber tratar. É a gentileza, aquela... Aí o básico, vou voltar lá atrás, aquele básico do atendimento, que ele é essencial para qualquer geração, né? Para qualquer idade, hora e ano, sabe? Isso não muda. O desafio dessa geração, dessa primeira, é que a gente precisa falar muito bem com ele, na linguagem dele, no digital, e tem que estar preparado para quando você receber, porque ele vai concluir lá no presencial, a maior parte deles. Lá você tem que ser exatamente o que você é no digital. Então, você tem que ter essa sintonia dos dois ambientes, sabe? Sim. Mas ele vai lá, ele vai no presencial, ele vai consumir. Se ele tem que pagar Pix, ele vai perguntar para alguém, o neto dele ou o filho dele, meu filho, confere aqui para mim. Meu filho, ele tem medo de clicar lá. Mas ele aceita que tem que clicar, que esse é o caminho. Ele sabe que isso é uma evolução, né? É uma grande fatia de mercado para quem, de fato, enxergar o Baby Boomer como 60+. Se for fora disso, aí realmente... Né, ele faz bolo de fubá ainda. Tá? Mas ele quer postar, ele quer que o neto dele tirar foto do bolo de fubá dele e posta lá. Sim, ele quer aparecer, de algum jeito quer aparecer. Ainda mais no Facebook, né? Engraçado que o pessoal fala que, nossa, não, quem acessa o Facebook? Gente, muita gente. E os parabéns, aniversário, tem o parabéns lá, que lembra, que é o que o Instagram não faz? Isso. Para eles, que é questão da idade mesmo, adoram, da memória. Na hora que ele entra lá, que ele viu, ele começa a espalhar para todo mundo da família. Você viu que é aniversário do fulano? O Messenger, gente, assim, fica assim. A hora que eu entro no Messenger, são só os 60+ que tem lá, mandando mensagem para mim. É isso mesmo. Impressionante. Compartilham tudo, eles querem mostrar, querem mandar o bom dia. Porque, poxa, eu não preciso ter WhatsApp, eu não preciso te ver, não preciso bater na sua porta, mas olha só, eu posso te mandar bom dia todo dia. A conexão humanizada dele ainda é muito importante. Muito forte. Muito forte. E aí, quando a gente fala assim, então, coisas que são importantes para qualquer tipo de empresa, para qualquer pessoa não esquecer, né? Tipo, dessa conversa que a gente teve. Olha, então vamos lá, vamos fazer coisas importantes. Não esqueçam disso, né? É a primeira coisa, né? Gaste tempo. Gastar tempo não é no sentido negativo, porque a palavra gastar remete a isso, né? Algo que está diminuindo. Não, gaste tempo, né? Sentando com a sua equipe ou com a sua direção para entender qual é o valor mesmo que eu quero entregar. Esse valor que eu entrego está atrelado a qual geração? Porque lá no Baby Boomers eu estou atrelado à qualidade. Lá no X eu estou atrelado à experiência. Né? Experiência não. Estou conectado lá à vivência, mais a qualidade. Quando eu chego lá no milênio, já estou conectada a outra coisa, que é conexão e experiência. Aí eu chego na próxima, já é conectividade e agilidade. Então, o meu valor está ligado aqui. Eu estou vendendo meu produto, o principal mote dele é o quê? Esse produto tem tanta qualidade que a garantia dele é ad eterna. A Tapoé dá garantia de 10 anos nos seus produtos. Ela está falando para quem? Para a geração das nossas mães e avós. Sim. A gente não está ali preocupado com a nossa vasilhinha de plástico durar 10 anos. A gente vai lá e compra de R$1,99. Então, não dá para vender uma promoção, porque o produto é de menor qualidade para o Baby Boomer, e não dá para vender a qualidade para justificar o preço para a geração Z. Que é a Z, que é a promoção, o rápido. Então, primeiro, a empresa tem que definir isso.
eu já tenho valor na minha premissa. Eu já tenho meu negócio estruturado, meu portfólio de produto e serviço está aqui. Ele está falando com quem? Né? Ele está casando com quem? Aí, em cima disso, eu vou desenhar toda a minha estratégia. E, é claro, todo negócio do varejo, ele tem dentro, comporta muitas gerações. Claro que uma vai ter uma fatia maior, mas a maioria consome um pouquinho de outras. Então, você tem que pensar significativamente qual o meu maior esforço para essa. Ah, mas eu posso entender de qual maneira as outras dessa. Então, o que eu tenho que ter? Isso, isso, isso. Você tem que ter esse cenário. Né? Não dá para treinar só para um, para outro. Você vai ter, no varejo, você transita essas pessoas. Sim. Então, eu vejo lá na construção. O cliente da Baby Boomers, ele quer ir lá no stand. Ele quer entrar no decorado. Ele tem... O X não. O X, ele quer entrar no site, ver as fotos e, se ele tiver tempo, ele agenda o decorado. Isso. Ele assina contrato lá. Ele só assina contrato presencial. Quando chega no próximo, no Millennials, ele quer fazer tour digital. Ele aceita no máximo uma ligação para fechar. E o próximo? Eu quero tudo no digital. Inclusive, o contrato eu quero que assine digital. Muito mais fácil. Eu quero o alerta que assinou, chegou, está salvo lá no Drive, de preferência, o seu contrato. É tipo isso. O seu Google Agenda está atrelada lá à empresa. Toda vez que a empresa te chamar para alguma coisa, seu Google Agenda está vendo. Se você pensar que são coisas básicas, né? Se você fizer esse para casa bem feito, o que é você abrir opções. Sim. Se for interessante para o seu negócio. De cliente. Né? Mas acaba que sabe, Fabi? Se você não estiver preparado, às vezes você pode também escolher assim, eu quero todo mundo, mas não nesse momento. Então, eu vou me preparar para isso. Isso. Porque também, se você traz todo mundo e não traz ele uma experiência positiva, que é o que todo mundo está tanto falando de experiência do cliente, você tem um grupo muito... a geração do Z para frente é menor do que o que tem para trás. Mas ele é muito mais conectado. Ele, quando posta algo, que ele é o cliente do Reclame Aqui, ele é o cliente que olha lá na Shein a menina vestindo a roupa, opinião de pessoas que ele nem conhece. Sim. Ele nem sabe que contexto que a pessoa quem recebeu. Aquilo. Deixa eu ver. Isso eu vejo assim, pessoal. Quem recebeu, deixa eu ver como que foi, quem recebeu. Ele nem sabe. Então, mas o que acontece? Ele vive em rede. Basta um Reclame Aqui para falar para mais pessoas do que aquele baby boomer lá que estava elogiando ou reclamando, falando só para o vizinho dele, para a família dele. Então, se você não está preparado, crie elementos, não é falar que você não vai atender ele, mas crie elementos que na hora que ele chegar lá e falar, olha, aqui não é para mim. Imagina a loja que não tem preço na entrada, não tem preço. Você coloca uma vitrine bem estilosa ali do seu segmento e não coloca preço. Todas aquelas pessoas que o preço é o primeiro critério, ela é uma cliente que nem vai entrar. Não. Ele vai falar, não, depois isso é caro, nem cabe no meu bolso, vou ficar com vergonha. Aí ele não entra. Por que a empresa fez isso? Ela fez porque ela quer gastar a energia do vendedor dela para que cada vez que a porta abrir e entrar alguém, pelo menos 80% de quem entre seja assertivo. Porque quanto custa a sua hora homem do seu colaborador que está atendendo? Fora a expectativa emocional de você atender no dia 50 pessoas e fechar 10%. Esse vendedor também perde a motivação. Então, para ser mais assertivo, a própria vitrine já é um instrumento. Você não verbaliza que não é para aquelas pessoas, mas o próprio ambiente mostra que não é. Então, as empresas precisam buscar também estrategicamente... clareza. Qual o elemento que também mostra que não é para aquela geração. E uma coisa que eu falo, que é... Por isso que eu estava te falando, né? Por que eu acho que tem que deixar esse desenho muito bem claro? Sim. Porque não tem problema eu não atender todo mundo. Sim. Não é problema nenhum eu falar, eu só vendo para esse. Sim. Eu não vendo para todo mundo aqui, eu vendo só para esse. Tá tudo bem, só que você vende como para aquela pessoa. Sim. E se eu vendo para todo mundo, eu vendo de que forma? É isso que eu acho, né? E sinto ainda, até como consumidora, nem como treinadora, não. Como consumidora, falta com que essas empresas desenhem isso. Quais são todas as opções que eu dou para você, nesse tipo de consumidor, para você acessar minha marca. E isso pode ser fácil de fazer. Aí tem, igual eu falei, o esforço e entender que o gastar tempo é positivo. Sim. Você gasta 80% do tempo pensando e 20% executando com assertividade. Mas o que a gente faz? A gente junta um pouco do achismo, porque ele também é importante, viu, gente? Sim. Porque o conhecimento, a prática naquele negócio, ele te traz uma expertise. Mas hoje, com o volume de informação que nós temos, a gente precisa confrontar com os dados. Sim.
Olha, eu acho que a maioria dos clientes gostam disso. Qual a evidência que eu tenho no dado que justifica ou que comprova o que eu estou falando? Porque o meu filho, ele é bem-vindo. Sim. Mas o meu cliente está mudando muito mais rápido que o meu filho. É. Porque o meu filho é sobre a minha visão de mundo. Sobre a minha experiência daquele negócio. Só que o cliente está vindo um universo muito mais amplo. Eu vejo na sala de aula. Eu tenho um aluno que ele faz o ensino superior porque é um compromisso com o pai. Ou um compromisso moral que ele tem. Sim. Mas ele já está totalmente ligado a cursos curtos, ele já não está ligado ao status do currículo de nível superior. Então, as escolas de ensino superior têm que rediscutir. O que eu estou entregando é o título ou eu estou entregando um conhecimento intelectual que só no ambiente de ensino superior eu consigo oferecer? Porque não pode ser mais o diploma. É verdade. Outro desafio aí, né? Porque essa geração não quer mais o diploma. Não. Eles não estão indo nem na cerimônia de colação de grau. Nossa, tá assim? Eles não vão, não é porque eles não veem valor, é porque eles precisam contar, é para a rede deles. Eles postaram o ano todo, os 4 anos de faculdade deles, eles postaram assim, ai, mais uma cesta, ai, mais um trabalho, finalmente eu formei. Ele já manteve atualizada a rede dele por 4 anos, pronto, o status acabou, dele. não Ele não precisa agora mais. postar a formatura. Né? Então, a minha geração fez álbum. Nosso sonho era fazer foto. A gente tem um álbum, eu tenho um álbum lá em casa, quando a gente junta, a gente olha para aquele álbum, a gente fica até emocionado, olha, gente. Tantos anos, conta os anos de formado. Conta. Então, assim, todas essas coisas têm valor. Todas. Sim. Mas se a gente está falando de dinheiro, importante. de lucro, aí a gente tem que ser assertivo. Porque no ambiente de negócio não dá para ser só o sentimento. Achismo não dá. Até a conexão é por números. Sim. É o algoritmo que não faz as nossas conexões aqui? Engajamento, taxa de conversão, retorno do investimento. Sim. E aí? Você precisa de dado. A conexão não é algo espiritual, não é. Não. Né? A conexão é um algoritmo muito bem desenhado. A Netflix, para mim, é uma das maiores referências. Porque não tem um produto mais de massa do que a Netflix. E esse cliente Z, ele está lá no streaming. Ele não está na TV aberta. E aí, se a gente abre nosso celular aqui agora... Cada um tem uma tela da Netflix, mas o filme que está no meu está no seu. Isso. Mas eu abro, tem vezes que falou para mim, porque ele ainda me chama. Fabiana, continue assistindo. Maravilhoso. Fabiana, você assistiu esse? Veja esse agora. Pronto. Poxa, é zero esforço. Né? Então, aí você tem esse lado para discutir do ponto de vista do negócio, que é, imagina a geração Z, que é totalmente conectada, ela é orgânica, porque o que faz conectar ela são as discussões. Por isso que assuntos polêmicos faz o Z movimentar. Então, parece uma fofoca ali, uma briga, um assunto polêmico, todo mundo está lá. E aí, qual que é o problema? É orgânico. Mudou o assunto, mudou também a galera. Sim. Como que as empresas vão fazer de forma orgânica conexão com esse cara que muda rápido, que ele vive por assunto, ele muda de opinião muito mais rápido, não é porque ele é raso, não é isso, mas de verdade, ele está aberto a interesses diversos. Agora, a marca, imagina, ela demora quanto tempo para falar de vários assuntos e o cliente já mudou a página? Você está lá no Instagram, as lojas, né, as empresas estão vendendo muito no Instagram como se fosse e-commerce, né, ali naquela rede. As empresas estão discutindo até hoje se deve ou não colocar preço no produto, porque se colocar preço, o cliente vai embora. Gente, se não cabe no bolso dele, ele vai embora de qualquer maneira, mesmo se for no privado. Exato. E mesmo que ele não compre, ele quer saber quanto é aquilo, né? Isso que eu falo assim, gente, a pessoa não pode ter a curiosidade. Não, ele já exclui por isso, ele já fica com raiva assim, peraí, você tá achando o quê? Que você é quem? Que você não pode mostrar seu preço. Então, esse preço não é para mim. Lembra lá da vitrine, que exclui? O não preço também exclui. Então, a geração Z, ela é prática. E exclui também da pessoa ter desejo, né? Sim. Poxa, será que a pessoa não pode desejar ter aquilo? E a gente já viu que isso mudou muito. Quantas pessoas aí estão conquistando coisas que, tipo, e lembra que você clicou lá chamou, olhou o preço, não tem. Aí você chamou lá no direct. Na hora que você voltou para a página principal, qual que é a primeira coisa que vai aparecer no seu Instagram, por exemplo? O algoritmo com um produto semelhante ao que você acabou de não achar o preço. Sim, e aí começa a replicar. Então, a rede ela é muito poderosa. Ela é menos volumosa no sentido de pessoas, mas de conexão é infinitamente maior. Então, falar das gerações, Carol, tem muito mais a ver com uma rediscussão e uma mudança de pensamento, as pessoas adoram essa palavra, né? Mindset, do negócio, do que efetivamente da geração. A geração ela vai absorver um pouquinho da que vem antes, da que vem depois, que há uma convivência, mas existe ali um grande miolo de 60%, 70%, que é da geração dela. E aí, se a sua empresa quer
ter perenidade, longevidade, Sim. ela tem que discutir do ponto de vista de negócio, não do ponto de vista ferramental. Olha, tá todo mundo agora com inteligência artificial. Bora colocar para todo mundo. Depende se o cliente precisa de atendimento humanizado ou não. Todo mundo construindo humanoide. As humanoides estão com a mesma cara, porque a Magalu é a referência. É. Mas ela nasceu num outro contexto, ela está falando de uma outra forma. Ela troca de roupa. Sim. Ela está trocando de roupa para quem? Né? A geração da Alfa não está preocupada se o humanoide está trocando de roupa, porque ele nem fala de humanoide, ele fala de metaverso. Sim. Ele tem uma vida lá no metaverso. E que o varejo achou que ia absorver e não absorveu, porque a gente ainda não tem o alfa consumindo. O metaverso mesmo, a gente está lá no alfa. Ele ainda vai vir. Sim. Né? Então, assim, por que fazer humanoide para todo mundo? E aí, porque todo mundo tem que ter uma pessoa e tem que ser uma mulher porque está empoderada. Não. E acaba você colocando esforço numa coisa que não vai te dar resultado e, às vezes, não está concentrando no que seria básico e estaria te trazendo muito mais. Resultado. Aí você fala, Isso. poxa, eu estou fazendo tudo certinho aqui isso. e não estou entregando. A conta é então, básica. É a essência, porque a gente não quer o básico, né, Carol? O básico, muitas das vezes, a gente fala assim, não, eu quero o complexo, eu quero ver o que todo mundo está fazendo. Vamos pensar lá no exemplo simples do Baby Boomer, né? Quem vem de viagem de Aparecida do Norte e Caldas Novas, lá no nosso bairro, que ainda tem uma faixa. Sim. Lembrando que são os bairros mais tradicionais, porque os bairros que foram tomados por prédios, Sim, é mais difícil. essas pessoas já não existem mais, né? Ainda tem faixa de pano colocando isso. Tem. Se você chegar lá faltando uma semana, você não tem vaga. Aquelas pessoas têm poder aquisitivo, às vezes, para voar. Se bobear, a pessoa já compra só para ano que vem. Mas ele não quer voar. Ele quer ir naquele ônibus, naquela dinâmica. Então, ou seja, você tem ainda esse instrumento funcionando. Tem muito. É né? só saber explorar de verdade. Ô, Fabi, nossa, queria conversar assim muito, porque eu já estou aqui pensando, nossa, gente, já dá outro episódio, né? Se a gente começar a colocar. Então, agora vamos ver na visão do negócio. Sim. Né? Porque aqui a gente está falando do consumo, do atendimento, de vender. Agora, já me deu outra ideia. Então, assim, te agradeço demais por eu que agradeço o convite. Estar aqui comigo. Volte quando puder, que eu vou adorar. Pode então, a gente deixar. já tem outros temas para falar. E agradeço de verdade. Obrigada. Vou deixar aqui na descrição do vídeo suas redes para as pessoas te conhecerem, né? Ter conexão. No LinkedIn, você... Eu performo bem pouco, viu, gente? No LinkedIn, importante falar isso, né? E olha que é uma ferramenta poderosa, né? Mas eu sou a geração X, lembra? Lá do trabalho, que fica trabalhando e com conexões, assim, pontuais, né? Sim. Mas vou deixar aí para vocês, a gente pode fazer boas conexões. Qualquer dúvida também, né? Podem acessar lá. Deixar nos comentários. Então, gostou, gente? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda para todo mundo, porque teve muito boa essa conversa de hoje. E agradeço ainda mais aqui, ó, implantar, se você precisa de internet para sua casa, para sua empresa, ficar 100% conectado. Gente, uma empresa 100% mineira, com suporte ao cliente fantástico, implantar a Telecom. E esse é o estúdio InPlay, que eu tive o prazer de estar aqui, super parceria. Conte com a Falando de Atendimento para treinar a sua equipe, para atender e para vender. Um abraço e até o próximo episódio.